Boa noite. Que bom nós estarmos aqui em mais um encontro de oração promovido pela Igreja Batista Betel. E tem sido uma grande bênção estar com vocês, entrando na sua casa de uma maneira tão clara e tão objetiva de tudo aquilo que Jesus tem nos ensinado. O nosso objetivo é que você encontre sempre uma palavra de conforto para a sua vida. E é por isso que nós estamos aqui. E também gostaríamos de fazer um grande convite a você. Venha conhecer a Igreja Batista Betel em Pouso Alegre. É uma família que ama e que está esperando por você. Estamos no bairro Árvore Grande, na terra maravilhosa que é Minas Gerais. E nós vamos continuar louvando ao Senhor, adorando ao Senhor. Nesse momento também, nós gostaríamos que você postasse na nossa página os seus pedidos de oração, onde nós temos um grupo de irmãos e irmãs que estará intercedendo pela sua vida. Que Deus possa te abençoar ricamente e que a palavra adoração possa mudar seu pensamento, a sua maneira de agir e possamos entender que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Amém? Graça e paz, irmãos. Estou muito feliz de gravar esse vídeo e participar dessa reunião de oração, mesmo que de forma virtual, está participando, louvando ao Senhor. Eu gostaria de deixar uma palavra aos irmãos que está em Filipenses 4, 6, versículos 6 e 7, que diz: não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Amém? Como muitos sabem, eu moro na Argentina, em Rosário. Eu vim para estudar e esses versículos fizeram parte das minhas orações por muitas vezes. Foi uma decisão difícil deixar o meu país, minha família, e vir para cá, um país que eu não conhecia, um lugar que eu não conhecia. E a nossa grande tendência como seres humanos é deixar algumas coisas diante de Deus e outras a gente tomar o controle. Mas a palavra do Senhor fala que nós temos que deixar todas as nossas ansiedades em oração diante do Senhor, tudo que nos traz angústia, tudo que nos traz ansiedade, para que a paz de Deus invada o nosso coração e a nossa mente, para tomarmos decisões, para termos paz em um mundo que está caótico, com tantas coisas acontecendo, em meio a tanto caos. Ter paz é um privilégio, e a gente só consegue essa paz deixando nossa vida diante do altar de Deus e tudo que nos preocupa e tudo que nos traz ansiedade diante do Senhor. Amém? Vem o teu coração.
Olá, é uma alegria enorme para mim participar desse momento com vocês, dessa amada igreja. Muito obrigado, pastor, muito obrigado, irmãos, pelo privilégio de poder participar, compartilhar alguns poucos minutos, uma breve reflexão acerca da oração e a pandemia. Como é que nós deveríamos orar nesse período de oração, nesse período de pandemia? O que é a oração? Qual é o papel dela na nossa vida nesse momento? Eu gostaria de compartilhar com você e fiquei pensando o que exatamente compartilhar. E nada melhor do que pensar no nosso modelo de vida, no propósito da nossa vida, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nada melhor pensar numa oração a partir de uma oração do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria que você mantivesse sua Bíblia aberta, se você tem uma aí, no capítulo 17 do Evangelho de João. Mas eu vou ler um pouquinho antes para você aqui, acerca aonde culmina o capítulo 17. O capítulo 17 é o fim de um momento muito especial. E eu queria que você olhasse para essa porção que eu vou brevemente considerar com você, com bastante carinho. A partir do capítulo 13 do Evangelho de João, no verso 1, você tem o início de um tempo de ministério bem íntimo de Jesus com seus discípulos. Até o capítulo 12, João relata o ministério público de Jesus. A partir do capítulo 13, o ministério de Jesus não será mais um ministério público, mas será um ministério íntimo, singular, bastante ligado a um conjunto de informações que ele quer passar aos seus discípulos. E era véspera de Páscoa, e ele pede então para que os seus discípulos estejam procurem um lugar para que eles comemorem a Páscoa. E eles foram para esse lugar que é reconhecido como cenáculo. O cenáculo era um ambiente que ficava acima de um térreo de uma casa, vamos assim dizer. E ele vai com os seus discípulos para esse lugar que foi preparado para eles passarem a Páscoa. E o capítulo 13 de João, ele está começando com essa festa íntima dos discípulos com Jesus, um momento singular de algumas poucas horas que eles estariam juntos. E o texto do verso 1 diz que antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora, note, ele vai para esse jantar, sabendo que o que o aguarda é um momento de intensa agonia. Então nós temos aqui uma pessoa na iminência de uma agonia, que no capítulo 17 vai interceder, mas eu queria que você acompanhasse o que ele faz para ele chegar lá nesse momento de grande dor. Se ele está vivendo um momento e viverá um momento de grande agonia, ele tem alguma coisa, não é, a nos ensinar sobre como orar, a quem orar, pelo que orar e por que orar. Capítulo 13, ele vai para esse lugar e ele diz que é chegada a hora dele passar desse mundo para o Pai, e ele amou os seus que estavam no mundo e amou-os até o fim, intensamente, os seus discípulos. E então ele começa o jantar. Ele começa o jantar e, no meio daquela ceia, levanta uma discussão entre os discípulos, uma discussão sem o menor sentido sobre quem era o maior e quem era o menor. E Jesus então se levanta, joga uma toalha nas costas e pega uma bacia, uma linda imagem de serviço, não é? Uma toalha e uma bacia, e ele vai lavar os pés dos seus discípulos e vai fazer uma aplicação bastante preciosa no capítulo 13, a partir do versículo 12. Então, nesse momento, ele começa a instruir os seus discípulos e tem um diálogo, mas quando chega no capítulo 14, é apenas o ensino do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz: não se turbe o vosso coração, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. E ele está dizendo, não fiquem entristecidos, turbados, de coração perturbado. Creiam em Deus, creiam em mim. E ele começa a sua instrução final de vida
aos seus 11 discípulos que estavam juntos com ele. Quando chega no capítulo 16, ele vai descrever uma realidade que o acompanharia naqueles momentos de grande agonia. Capítulo 16, verso 32. Eis que vem a hora e já é chegada, em que sereis dispersos e cada um para sua casa, me deixareis só. Impressionante. Ele está antevendo que aqueles a quem ele amou os deixaria só. Todos eles os deixariam só. E ele ficaria só com o Pai. E é isso que ele diz no verso: mas eu não estou só porque o Pai está comigo. Uma consciência da realidade, da presença do Pai com ele era confortante diante da solidão que ele passaria. E muitos que estão vivendo a sua dinâmica de contaminação pelo Covid estão vivendo algumas semanas de solidão, não é? Separados de outros. Estas coisas vos tenho dito, ele diz, para que tenhais paz em mim, verso 33 do capítulo 16. Vocês não precisam pensar que a paz vem pela ausência da doença, a ausência de problema. A paz está em mim. Eu é quem dou paz para você. Eu sou a vossa paz. Tenham paz em mim, descansem em mim. No mundo passais por aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. E ele termina esse momento dizendo: a grande agonia me aguarda, não se turbe o vosso coração. Eu sei que eu ficarei só, mas eu venci o mundo. Por isso que vocês podem ter paz em mim, porque vocês estão do lado do vencedor. Eu venci o mundo. E quando ele termina o capítulo 16, e ele está no meio daquele jantar em que ele já lavou os pés dos seus discípulos, um deles já saiu e se perdeu, Judas, os demais permaneceram com ele. Nesse momento, quinta-feira à noite, pouco antes de ele ir para o jardim para ser preso e ser condenado e sofrer a agonia que você e eu sabemos que ele sofreu, ele começa a falar com Deus, capítulo 17, verso 1. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. E ele está dizendo, naquele momento em que ele tem uma antecipação da grande agonia que ele vai passar, ele olha para o seu Pai e ele diz: Pai, cumpra o teu plano, é chegada a hora. O Senhor Jesus Cristo é Senhor do tempo e ele está dizendo: é chegada a hora. Ninguém tira a minha vida, ele já disse isso um pouco antes. Eu a dou espontaneamente. Ninguém tira a minha vida de mim, eu a dou espontaneamente. É chegada a hora e eu vim para esse momento e eu quero que o Senhor cumpra os teus propósitos nesse momento. E aqui começa a nossa aplicação acerca desse tão importante tópico que é a oração em tempos de grande crise, de grande dor, de grande sofrimento. Nosso Senhor Jesus não olhou para Deus e disse: afasta de mim porque eu não quero isso, eu não quero nunca mais e o Senhor tem que me dar. Ele disse: Pai, eu antecipo aquele momento em que eu vou ficar sozinho na cruz. Se possível, passa de mim o cálice, mas cumpre em mim a tua vontade, faz em mim a tua vontade. O coração dele não estava exigente, como muitos cristãos contemporâneos que põem o dedo lá no nariz de Deus e diz para Deus o que ele deve dar para ele. E fazem exigências em nome da fé e falam que estão orando com fé quando na verdade estão sendo arrogantes diante do Pai. O nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo: Pai, chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que eu te glorifique. Eu quero que o Senhor saiba que eu estou conformado aos teus planos e eu quero caber e cumpri-los todos. Na iminência de sua morte, Jesus ora revelando uma determinação em conformar-se completamente aos propósitos do Pai. E isso pode ser a oração nossa daqueles que estão ou que foram contaminados com Covid. Que Deus seja glorificado. Pode ser a nossa oração que temos queridos nossos familiares contaminados. Que Deus seja glorificado na minha participação na vida dessa pessoa. Pode ser a nossa contribuição na vida de tantos outros que estão sofrendo
conformar, pedir que Deus seja glorificado e que nós nos conformemos aos planos e propósitos dele, para a glória dele. E essa deveria ser a nossa oração: conformação, uma determinação em estar conformado ao propósito dele. Mas além de ele pedir que a glória de Deus seja manifesta por meio daquilo que aconteceria com ele, além de ele manifestar a sua conformação aos planos e propósitos soberanos do Pai, ele faz algo mais. Ele intercede pelos seus. Verso 9: é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste. Ele está pedindo para que Deus os guarde. Ele está intercedendo por aqueles que iriam ficar e que iriam deixá-lo sozinho. E naquele momento de grande dor que ele está antecipando, naquele momento ele está intercedendo por aquelas pessoas que ele dedicou tantos anos de sua vida ministrando aquilo que o Pai lhe havia dito. Olha só: não peço que os tires do mundo, verso 15, e sim que os guardes do mal. Eu não estou pedindo para o Senhor tirá-los do mundo, mas eu estou pedindo para o Senhor guardá-los do maligno, das artimanhas, dos artifícios, guardar daquelas propostas que me fazem distanciar da tua glória. Pai, guarde-os, guarde-os. O nosso Senhor está nesse momento não só olhando para a sua vida e para a dor que o aguardava, Ele está olhando para aquele momento como um momento muito especial que ele poderia ter de glorificar o Pai. E ele está olhando para aquele momento como transferindo ao Pai o cuidado com aqueles que creram, e ele está intercedendo por aqueles que estavam ao seu redor. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E ele, naquele momento de dor, de grande dor, ele não está olhando para ele está olhando para a glória do Pai. Ele está olhando para um plano e conforma-se ao plano do Pai. E ele está olhando para aqueles a quem ele escolheu e está pedindo que Deus os guarde do mal. Mas quando chega no verso 20, o nosso Senhor não ora somente por aqueles que estavam ao lado dele, o nosso Senhor ora também por nós, por você, por sua igreja, por mim. O nosso Senhor ora por nós. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. E o nosso Senhor então está pedindo que o Pai nos guarde das artimanhas do maligno e que nos conformemos aos seus planos e vontade. E aqui nós temos um modelo de como orar e por que orar e qual o propósito de orar na pandemia. Se o nosso Senhor, em meio àquele grande sofrimento que ele viveu e estava por viver aqui no capítulo 17, ele pede ao Pai que a glória do Pai seja manifesta. Ele diz ao Pai que é chegada a hora, eu estou conformado aos teus planos. Ele clama ao Pai que cuide e guarde os seus do mal no mundo maligno que jaz no maligno. O Senhor gastou a sua oração com 3 aspectos. O primeiro, eu me conformo aos teus planos e vontade. Eu me conformo aos teus planos soberanos e eternos. O segundo, eu quero que a conformação aos teus planos e vontade soberana, aos teus planos eternos e propósitos eternos, redundem em glória para ti. O terceiro, eu quero que o Senhor cuide daqueles que o Senhor me deu. Ele clamou a Deus para que o que acontecia com ele redundasse em glória para o Pai, conformou-se aos planos do Pai e gastou o seu tempo final daquele jantar intercedendo por seus amigos. Talvez aqui você e eu possamos deduzir que tenhamos esses 3 propósitos em por que orar e qual o propósito de orar na pandemia, e seja qual for a nossa condição, se contaminados ou não, se em estado terminal ou não,
que nós conformemos aos planos e propósitos soberanos do Pai. Se contaminados ou não, e se em estado terminal ou não, que nós visemos a glória do Pai. E que a glória do Pai seja manifesta por meio do nosso comportamento, procedimento e atitude. E se contaminados ou não, e se em estado terminal ou não, que nós intercedamos por aqueles que estão ao nosso redor, com os quais nós temos vivido, nossos irmãos queridos, familiares queridos. E então, em tempo de pandemia, ao invés de ficarmos voltados para a nossa necessidade, dor, talvez com pena de si mesmo, o nosso foco poderia ser a glória do Pai, a conformação aos seus propósitos e a intercessão, clamando a Deus que cuide daqueles que estão ao nosso redor. Isso fará com que o nosso tempo de vida de pandemia seja um tempo precioso, de conformação aos seus planos. Isso agrada o coração de Deus. Estou conformado aos teus planos, meu coração não é exigente. Eu não quero, Senhor, eu não estou exigindo, eu estou conformado. Qual seja a sua vontade, se eu vou viver ou não, que eu esteja conformado à sua vontade. Ó Pai, que por meio disso a tua glória apareça, manifesta a tua glória, glorifica o teu Filho para que ele glorifique a ti. Consuma o teu plano soberano, porque eu viso a tua glória. Mas eu quero mais, ó Deus, eu quero pedir ao Senhor pelos meus discípulos, os que estão aqui e nós que viríamos, os que virão. E Ele está intercedendo por nós também. 3 aspectos presentes na oração de Jesus que podem e devem estar presentes na nossa oração em meio à pandemia. Que Deus abençoe abundantemente tua vida e te use abundantemente em meio a essa pandemia, conformado ao propósito dele, para que a glória dele apareça, e não desperdice o seu tempo pensando demais em você. Gaste tempo intercedendo por aqueles que estão ao seu redor. Que Deus te abençoe abundantemente. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, oh, e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme.
Tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Que tudo vai passar. Que tudo vai passar. Estamos chegando ao final da nossa programação. E lembrando para você que Deus tem o melhor para cada um de nós. Entrega teu caminho ao Senhor, confia no Senhor e Ele irá satisfazer todos os desejos do teu coração. E eu gostaria de orar por você. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por tudo, obrigado pela tua fidelidade e obrigado, Deus, por tudo que o Senhor irá fazer na minha vida e na vida do teu povo. E nós cremos, ó Deus, que o melhor de Deus está chegando. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém.